Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Vou responder aqui ao e-mail do HB, que é uma pessoa que gosto muito. Eu gosto de estar sempre no debate, como sabem. No debate com pessoas, que, enfim, vive no século XXI, não é? O HB manda-me aqui um e-mail que diz o seguinte: democracias crescidas e musculadas e Joana Amaral Dias. Cá, professor, antes de mais agradeço o seu vídeo e as palavras de apreço. É sempre um prazer poder trocar ideias de forma tão dialética e respeitosa. Oh amigo, eu toda a vida troquei ideias de forma dialética e respeitosa com toda a gente. Com os comunas, com o professor Rodado Fernandes que era facho. Nunca tive, nas universidades havia muito pessoal do Bloco de Esquerda, havia muito pessoal do CDS, ao qual eu pertencia, como sabe. Nunca houve batatada. Eu lembro perfeitamente de estar numa campanha nas autárquicas. Era o Temo Correia, o candidato à presidência da Câmara, e estávamos ali em Benfica, lá com os betinhos todos e tal, e era, como é que se chamava aquele candidato do Bloco de Esquerda? Era o Sá Fernandes, era o irmão do advogado, que era muito polémico, com os túneis, aquela coisa toda. Ele era muito conhecido, e era muito conhecido por ser muito radical. E, eu vi o homem, estava lá às televisões, não sei mais o quê, e fui cumprimentá-lo logo. E ele: você é muito educado. Eu assim: com certeza sou. Então, isto é uma política do século XXI. Como é evidente, quer dizer, acho que estávamos no século XXI. Eu nunca vi, mas é que nunca, por isso é que eu não estou nada defeito para isto, para as redes sociais e para a política dos dias de hoje. Eu nunca vi a política como pessoal, quer dizer, eu fiquei, e ainda hoje estou estupefacto com o que o senhor sabe, não é? Para mim, a política, trocar ideias, mandar umas bocas, gozar com o pessoal, está bem, conversa de caserna e tal, as gajas, os carros, com pessoas normais, na brincadeira, no gozo. Não, para este pessoal é tudo. São fanáticos, doentes, ou são fanáticos políticos, ou são doentes mentais, no pior sentido do termo. E aquele pessoal que era o criminally insane do antigamente, e não existem, aliás. São mesmo pessoas completamente descompensadas, do ponto de vista psicótico, do ponto de vista psicopático. É mesmo gente que aparentemente tem profissões normais, isto, aquilo e aquilo outro, mas é gente que o mundo hoje produziu, percebe? O computador é um míssil nuclear, entende? Boa sorte. Sempre foi, sempre foi. Aliás, eu sou uma pessoa educadíssima, desta parte. Minha mãe está sempre a dizer: tu és tão simpático. Sim, eu vou aos países todos. Perdão, nunca tenho problemas. Só há um país em que parece que é tudo meio maluco, mas enfim, não se pode dizer nada. Sobre democracia esclarecida, perdão, estou aqui a dizer um bocado. Sobre democracia esclarecida vê-se democracia musculada. No e-mail anterior referi a resposta a Ventura como uma democracia esclarecida, no sentido que ele se apresenta como alguém que quer conduzir a sociedade de forma eficiente e racional. Eu gosto muito do André Ventura, ou HB, mas pede prisão perpétua para toda a gente. Agora é também os incendiários. Antes eram os pedófilos. Quer dizer, o professor Figueiredo Dias está vivo ainda, não é? Se tivesse morto, graças a Deus, está vivo, graças a Deus, se tivesse morto, estava 25 mil voltas à tumba. O professor Figueiredo tem quase 90 anos, aos pedófilos, os incendiários. Onde é que isto é democracia esclarecida? Eu gosto muito dele, como sabe, o André Ventura é o melhor que temos na política isso dos dias de hoje, mas democracia esclarecida estamos muito longe. Ditadura esclarecida está bem, mas isso é o que a extrema-direita quer. Por isso é que eu ainda hoje tenho muitas reservas com o André Ventura e digo isso ao professor Mitais Ribeiro: estas medidas judico-penais não é democracia coisa nenhuma. Não é democracia coisa nenhuma. No sentido que ele se apresenta como alguém que quer conduzir a sociedade de forma eficiente e racional. Não é racional pedir prisão perpétua para incendiários nem para pedófilos. Isso é absolutamente antidemocrático. Não há nenhum código penal decente que faça isso. Nenhum. Na Europa Ocidental. A não ser que nós nos queremos comparar com o Burkina Faso e com a Tailândia
e com os países mais complicados. Mas isso são monarquias absolutas e são ditaduras. Ou querem se comparar com os americanos. Mas os americanos é um império, tem 200 anos, não tem cá Pai Day, não tem cá Alexandre o Grande. Tem uns presidentes que tinham escravos e que eram os maiores defensores dos direitos humanos. O George Washington, Thomas Jefferson, da Companhia Limitada, grandes humanistas. Todos tinham escravos. Todos. E depois falam mal do Aristóteles. Pois. Guiando o povo com conhecimento e lógica. Não. Populista. Diz o que o povo quer ouvir. O povo quer pôr os incendiários todos na cadeia e com um tiro na cabeça e ele diz que prisão perpétua. Não guia o povo. O André Ventura é populista, diz o que o povo quer ouvir. Como é típico da extrema-direita e da extrema-esquerda. E da securitária e da esquerda securitária. Tanto os comunas, como o Bloco de Esquerda, como o André Ventura, como às vezes, por mais que me custe ser até a direita conservadora, dizem o que o povo quer ouvir. Se não é democracia esclarecida. O professor que o regime dizendo que na prática Ventura propõe uma democracia musculada de caráter autoritário. Exatamente, é o que eu acho que ele quer fazer. Concordo que o seu estilo é musculado, questiona instituições fundamentais, contesta decisões do Tribunal Constitucional, o que é especialmente grave para o doutorado em Direito. Especialmente grave. É que se o André Ventura fosse o economista ou gestor, né, como o engenheiro gosta de dizer sempre, os grandes políticos, eu até compreendia. Agora, quem leva a lavagem cerebral do direito, principalmente do direito penal, é o doutorado em Direito Penal, colocar em questão decisões do Tribunal Constitucional é de um populismo igualzinho ao Trump. Eu gosto dele, mas Jesus, só gosto dele porque o outro lado existe, o movimento woke. Porque entre o André Ventura e o movimento woke é 1.000 milhões de vezes o preferível ao André Ventura, que defende os valores ocidentais, mas defende os valores ocidentais com uma beatitude cristã. Vai dar merda. Não se pode dizer as neiras, né? Pois está bem. Contesta a decisões do Tribunal Constitucional, exatamente. Coloca em causa regras de proteção social, exatamente. Não, é que está sempre a bater nos imigrantes. Está bem que a imigração é um problema gravíssimo. O César Campos, um grande abraço para si, caro amigo, e todos os outros me dizem, o engenheiro Avelino, o engenheiro Zé Luís, todos os senhores, o engenheiro Afonso, o Alexandre, o Dr. David, todos me dizem que a imigração é um problema gravíssimo no mundo inteiro. Na Europa, fundamentalmente. Ouvi a mente iluminada que diz que o Sr. Primeiro-Ministro se licenciou numa universidade de merda. Não se pode dizer as neiras, não é? O Sr. Primeiro-Ministro licenciou-se na Universidade Católica do Porto. Desde quanto aos trunfos dos óculos, não sei como é que o homem se chama, aparece nos TikToks a falar, deu uma entrevista, deve ser um graúdo qualquer, mas enfim, não sei como é que o homem se chama. Diz que não sabe falar inglês o Sr. Primeiro-Ministro e que se licenciou numa universidade de terceira categoria. A Universidade Católica é uma grande universidade, só perto para as públicas. O Sr. Primeiro-Ministro não foi com falta de notas para a Faculdade de Medicina, como alguns que eu agora vejo. Está a ver, engenheiro Afonso? Está sempre a dizer que eu estou sempre a falar das notas. Os homens não têm sequer notas para entrar para a faculdade. E depois vem com estes quid pro quos de favores políticos e depois não quer que eu seja mauzinho e chamar toda a gente estúpida. O Rafael da Amadora teve de ter as notas todas para ir para tudo quanto é sítio. Ninguém lhe fez batatinhas. Ninguém deu batatinhas. Estes miseráveis nem sequer conseguem ter uma nota média de 14 para uma faculdade de medicina. Por amor de Deus, bolas para uma área clínica. Isto não é nem para a doutrina, não é? Mas enfim, é o que temos nos dias de hoje. E tendo a assumir o papel de soberano. Ele disse que esse trunfo de óculos disse que os países de grande sucesso com a imigração é a Singapura e a Austrália. Singapura sim, a Austrália não. Ui, Jesus, é que tem uma boa política migratória. A Austrália tem uma excelente política migratória da forma como filtra a entrada. São bons, são muito bons. Só que a população, ui, Jesus, é que todos os fins de semana é cada batatada os neonazis com o pessoal de Israel e o pessoal da Palestina também do outro lado. Os neonazis com o pessoal imigrante. E o pessoal de Israel e o pessoal da Palestina tudo à batatada também. E outras coisas afins, não é? As culturas têm muitas fricções. Há muito neonazi na Austrália. Muito. E assumem-se como tal na televisão. Uma coisa impressionante.
Somos racistas, sim senhor, é supremacia branca, sim senhor. Os filhos de uma grande... não se pode dizer neiras. Não, o governo, do ponto de vista australiano, é bom, em termos de filtrar a imigração, são muito bons a política migratória dos pontos, mas depois o país, é só não conhecer os países que têm registros multiculturais. Pois é, um etnocentrismo cultural, aliás, como os seus viram, há um etnocentrismo cultural, Jesus, Maria do céu, nunca tinha visto, e também científico, que isso é que fiquei mesmo estupefacto, e também jurídico, que isso é que ainda fiquei mais estupefacto. Mas enfim, ficas tu com eles, é verdade, engenheiro, é em verdade, amigo Gabi. E tendo a assumir o papel de soberano que define o que é melhor, exatamente, é Leviatã, não é? O Estado, o lobo é o lobo do homem, não é? O homem é o lobo do homem, o Estado é aquele soberano sumo pontífice. Considerando aqueles que discordam como atrasados, mal informados, a nome de bem. Provavelmente o senhor professor tem toda a razão nesta observação. Pois, eu gosto muito do André Ventura e do professor Mitar Ribeiro, mas é sempre a conversa da Igreja Católica, é sempre a conversa de Deus, é sempre a conversa dos imigrantes, é sempre a conversa da prisão perpétua para toda a gente que cometa crimes que não são o bem jurídico protegido número 1, que é a vida. Se o incendiarem um assassino, aí é diferente. Mas já voltamos à prisão perpétua. Nem o Salazar tinha prisão perpétua no Código Penal dele, e o Código Penal do Salazar nem foi feito por ele, era de 1886. Nós fomos pioneiros na abolição da pena de morte e de prisão perpétua. E os senhores continuam sempre com essa conversa. Não sei o que é que eu estou aqui a fazer, os senhores são... quer dizer, não, enfim. No entanto, também penso que Ventura mostra traço de democracia esclarecida, defende que certos assuntos como aborto ou leis de nacionalidade sejam decididos pelo povo através de referendos, ou seja, há uma aparência de consulta popular, mas limitada às questões que se alinham com a sua visão de sociedade eficiente. Pois, talvez, mas eu tenho dúvidas que ele seja dos referentes. É esta direita com a conversa dos plebiscitos, só quando lhes convém. Em suma, Ventura mistura estas duas dimensões, muscular no controle e imposição, esclarecida na retórica da participação popular, o que cria uma tensão perigosa. No poder real, provavelmente predominará o modelo musculado, com certeza, como é evidente, não é? Enquanto a retórica da consulta funciona mais como uma legitimação do seu domínio. Dou-lhe razão, predominará a musculada. Não tenho dúvidas que o André Ventura, se chegar a primeiro-ministro, vai ser uma democracia musculada e não vai respeitar as decisões do Tribunal Constitucional, como o Passos Coelho também não respeitava. Porque os líderes políticos têm essa mania, e se calhar com alguma razão, que o governo, como é um órgão de soberania com o mesmo peso, grosso modo, que os tribunais, se não mais, pois é, a famosa separação de poderes do Montesquieu, poder executivo, poder legislativo e poder judicial, que antes estavam todos conglomerados num só, que era no rei, ou imperador, ou faraó, chame-se o que se quisesse, e eles tinham legitimação espiritual, com o divino. As democracias querem legitimação com o povo, dá para o torto, mas enfim. Continuando. Sobre episódios políticos e funções presidenciais, entendi e concordo com a sua observação de que Marcelo, enquanto presidente, não tem função executiva direta e não podia intervir em episódios como a pacandeia nos ministérios, ou no caso dos 80 mil euros, não chegou a 80, caro amigo HB, não chegou a 80, 77 parece, entre outros episódios controversos. Aceito essa correção. Ainda assim mantenho que o silêncio em momentos críticos tem peso simbólico e político, e a forma como o Presidente se posiciona ou não, ou o que ele diz ou não, influencia a percepção pública e a confiança nas instituições. Sim, concordo, mas HB, o professor Marcelo é mais Maquiavel que eles todos juntos, não é? O professor Marcelo tem um designo nacional que se chama Marcelo Rebelo de Sousa. Ele é que é o verdadeiro narcísico. Se eu sou narcísico, não sou, porque a minha vida foi sempre em função da comunidade e do bem dos outros. Eu matei-me a trabalhar e a estudar desde os 15 anos. Sim, também treinava, assim, para ter condição física para aguentar com essa coisa toda, não é? Mas
treinava e treino, mas a minha vida foi sempre em função dos outros. Ser o melhor aluno, porque era isso que era esperado pelos meus pais, principalmente pela minha mãe, que coitada sacrificou-se toda a vida para o príncipe, não é? Ser o melhor aluno, ser o melhor atleta, ser o melhor trabalhador, ser o mais ambicioso, para ser o melhor nas minhas funções, porque saúde mental e crime, se comete um erro a coisa corre muito mal. As pessoas com quem está a lidar são pessoas muito complicadas. Já lhe disse várias vezes que o psicanalista e o juiz são talvez os antípodas número 1 do seu público-alvo. O psicanalista trabalha com pessoas muito complicadas e o juiz de direito trabalha com pessoas muito complicadas. No caso do juiz de direito, criminais, se forem secções penais. No caso do psicanalista, como é no meu caso as perturbações da personalidade, pessoas mesmo muito, muito complicadas, muito desequilibradas, em que suicídio ou homicídio é uma pinta de primeira apanha. Eu sempre dei tudo o que tinha à sociedade, nunca quis nada para mim. Está bem, os carros, as casas, os dinheiros, mas isso foi inerência da minha vida, como é evidente, profissional, não é? E se trabalha em países ricos, obviamente que vai ganhando os trocos. Mas o professor Marcelo nunca foi de dar a sua vida em prol da sociedade. É um homem generoso, ajuda os pobrezinhos, mas ele nasceu rico. Tem um enorme património, entende? Ele não sabe o que custa a vida, o professor Marcelo. É uma pessoa profundamente infantil nesse aspecto, do ponto de vista do narcisismo psicanalítico, que nós entendemos que há uma diferença entre o primário e o secundário, como sabe. E este é o presente que temos. Quanto à pergunta sobre quem escolheria para Presidente da República ou Primeiro-Ministro, posso dizer que foi um dos que votou no início em Sócrates e Marcelo, e até em Passos Coelho. Pois eu nunca votei no Sócrates, no Marcelo votei e no Passos Coelho também. Depois disso nunca mais votei e para ser franco não vejo nenhum dos candidatos com o perfil de estadista para PR ou executivo para Primeiro-Ministro que me enche aos olhos. O nosso Primeiro-Ministro é bom, Gabi. Para PR, normalmente Gouveia Mel, um excelente homem. Se não houvesse uma mulher bonita, e o senhor professor em qual candidato votaria? Gouveia Mel, sim. Para Presidente da República eu voto em Gouveia Mel. E na sua conhecida Joana Amaral, não. Não votava na Joana Amaral Dias, não. É muito diferente do pai, não. É outra que nasceu rica e pronto. Eu gosto muito da rapariga em termos de quem foi o pai, mas depois não. Então, gosto muito da rapariga, mas não, nem pensar nisso. Para deputada, sem dúvida, temos ali uma excelente tribuna. Agora para governante, nem pensar nisso, tenho mais perfil eu para político do que ela, por mais incrível que pareça, e se eu sobre a última porta. A mulher tem uma coragem e uma audácia, tem-os mais no sítio que o Ventura, sim, o pai era igual. Essa sim é musculada no verdadeiro sentido do termo, não tem medo de nada e enfrenta os touros da raça, de frente vai tudo a eito, é cada vídeo dela, meu Deus, sim, mas é demasiado truculenta, provoca o Primeiro-Ministro na televisão, provoca o Pedro Nuno Santos, uma coisa sou eu a falar com criminosos, que são violadores de vidas e assassinos de vidas, violam caráter e destroem a vida das pessoas, assassinam a vida das pessoas, isso sou eu a falar com eles, como sempre falei com eles, com os bandidos nas amadoras desta vida, não é? Sei bem como é que se fala com essa gente, como é que se lida com essa gente, melhor dizendo. Outra coisa é falar com o seu Primeiro-Ministro em funções, não é? Quer dizer, ou com o líder da oposição na altura, Pedro Nuno Santos. Até fiquei a pensar agora que o Pedro Frazão devia ser mais Dona Normal Dias. E Dona Normal Dias devia ser mais Pedro Frazão. O Dr. Pedro Frazão é uma pessoa que me oferece respeito, mas nunca seria meu amigo pessoal, nunca nem pensar nisso. É só a igreja, é veterinária, eu não estou a ver qual era. Eu com o André Ventura ainda falei do Wittgenstein e direito penal. Ora, com o do Pedro Frazão não estou mesmo a ver qualquer tipo de conversa que pudéssemos ter, que partilhássemos qualquer tipo de valores comuns. Não estou mesmo a ver. Eu não desgosto do homem, eu acho que é bom homem, o Dr. Pedro Frazão. Mas pronto, é um veterinário que eu não apostei, quer dizer... Sim, sim. Prefácio da primeira edição, doutrina geral do crime, direito penal, parte geral, tomo 1.
Sobre o tempo e o modo em que surge o presente escrito, já tive a ocasião de me pronunciar no prefácio, que se contém no meu aludido livro de 93, e neles por isso não insistirei, como tampouco nos propósitos e nas características que assume a exposição sistemática que segue, confiando em que resultado dela por si mesmos com clareza bastante e abrindo, que resultarão dela por si mesmos com clareza bastante e abrindo deste modo um espaço mais amplo à crítica que com ela quer entretecer-se. Limitar-me-ei por isso para dizer que a publicação desta obra sempre se assumiu para mim como um imperativo intelectual e universitário. A segunda, para confessar que, de algum modo, este tratamento constitui uma espécie de testemunho, quer porque, em muitas partes, insistem em certas concepções básicas que me possuem quase desde os tempos em que comecei a elaborar sobre o direito penal, mas que, perdoe-se-me a imodéstia, continuo a pensar exatas. Quer porque o direito penal está posto de modo irremediável neste dialbar do século perante grandes desafios que muito provavelmente, com a aceleração histórica de que sofrem hoje também as coisas do espírito, conduzirão em alguns anos, se não uma nova imagem, a uma sua deslocação para o tratamento de problemas novos. Tenho, por isso, consciência de que este livro deve, naquela acessão, muito mais ao passado do que ao futuro, mas talvez, Alexandre Grande, Sr. Professor Figueiredo Dias, devemos muito mais ao passado do que ao futuro, isso não tenho dúvidas. Mas talvez que uma leitura atenta de algumas das suas páginas possa dar a perceber que muitos desses novos e grandes problemas palpitam, embora com a leveza estou aqui a ler as abreviaturas, ver se vale a pena ler isto ou não, com a leveza, não é que eu vou, e o silêncio de bater das asas de uma borboleta, sob a pesada carga dogmática tradicional de que a obra fundamentalmente se nutre. Nesta data em que prefaço dia por dia 45 anos de docência universitária. Ele escreveu isto em 2004. Em 2004 há 21 anos, fazia 45 anos de professor universitário. E os senhores vêm ensinar o Código Penal ao professor Figueiredo Dias. A prisão perpétua está certa, é? Bem, só para saber. Seja-me permitida uma palavra ainda sobre o sentido da dedicatória com que abro esta obra. Nunca entendi a vida universitária como exercício individual e regozijo solitário. Pelo contrário, desde cedo me apercebi que a via do estudo só pode alimentar a diferença se, ao mesmo tempo, se nutrir de partilha com os outros. Tem toda a razão, Sr. Professor. Daí as minhas tertúlias, daí as minhas lives, é partilhar o pensamento. Há outros que querem partilhar o pensamento para vender teses fascistas, nacionalsocialistas, extremas-direitas, enfim, wokes, é o que lhes apetecer. Enfim, nem vale a pena ir por aí. Neste ir e vir perpétuo se faz universitário, a meio caminho das suas convicções imprescindíveis e da resposta irrecusável daqueles para quem escreve e fala. Por isso se compreenderá que aquilo que mais fundamentalmente me tocou ao longo da minha carreira universitária tinha sido a relação cooperativa, solidária e fraterna que entre mim e os meus discípulos sempre floresceu em autenticidade plena, a quem, pois, não eles, podia este ido dedicado, corporizando-os nos que tiveram generosidade de tornar possível e me oferecer a mais bela dádiva,
o Liber disse imploram, porque realmente há sempre os estudos de homenagem ao professor X, Y, Z, mas em relação aos estudos de homenagem ao professor Figueiredo Dias foi mesmo um Liber disse imploram, ou seja, o livro dos discípulos, o tal que tem 553 páginas, segundo a minha mãe, que está lá em casa. Ele diz, a mais bela dávida que recebi em toda a minha vida universitária. Agradeço de modo particular e muito pessoal a Pedro Queiro, Nuno Brandão, João Salgado, Joana Trindade, Rita Lopes e Inês Horta, a colaboração amiga, que de forma vária mas estreita me prestaram ao longo do último e intenso período de trabalho que conduziu a esta publicação. Coimbra, 3 de novembro de 2004. Jorge de Figueiredo Dias. Depois temos aqui as abreviaturas, que é muita coisa. E vamos já para a parte 1, questões fundamentais. Título 1, o direito penal e a suficiência no sistema jurídico penal. Primeiro capítulo, o direito penal em sentido formal, o conceito de direito penal. 1. Definição e designação. Parágrafo 1. Chama-se direito penal ao conjunto de normas jurídicas que ligam a certos comportamentos humanos, os crimes, específicas consequências jurídicas privativas deste ramo do direito. Perdão. A mais importante destas consequências, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo, social, é a pena, a qual nós chamamos pena privativa de liberdade, prisão para os senhores inteligentes, a qual só pode ser aplicada ao agente que tenha atuado com culpa. Ao lado da pena, prevê, porém, o direito penal consequências jurídicas de outro tipo. São as medidas de segurança, as quais não supõem a culpa do agente, mas a sua perigosidade. Começa logo aqui o professor Figueiredo a estabelecer a questão da saúde mental e do crime. Porque é aí que está a questão dos dias de hoje do mundo inteiro. A doença mental está de tal forma normalizada que, pronto, hoje em dia parece que não há ninguém que seja doente mental. Não é? São só pessoas que têm insuficiências, têm limitações. Vocês estão a perceber? Ou seja, e aqui o professor Figueiredo diz: tudo bem, podem ser inimputáveis porque não têm a culpa, mas têm perigosidade. Esta questão é, quando se normaliza tudo, boa sorte. Boa sorte, porque as pessoas mais perigosas vão achar que são normais. Não é normal um criminoso. Não é normal um doente mental. O que é a doença mental nos dias de hoje? Fundamentalmente as perturbações psiquiátricas, mas as perturbações da personalidade, se os acham que uma pessoa com perturbação antissocial da personalidade, a famosa psicopatia, é uma pessoa normal, ali já vem, não é? Entendem? Tudo depende do critério que os senhores querem usar. Ou se querem colocar o pressuposto, há livre-arbítrio, não é? Código Penal. Não faço mais nenhum vídeo hoje, já faço 3. Código Penal, introdução. Ainda vamos no estatuto. Vamos. Onde é que vamos? Vamos lá, introdução. Para aqui deixar registadas as notas mais salientes do regime deste Instituto, a probation, importa lembrar ainda que a lei procurará, como já atrás disse, fazer mergulhar esta medida não institucional nas próprias estruturas do controle social não formal, chamando a sociedade a colaborar na compreensão do fenómeno do crime e na recuperação dos delinquentes. Ficamos por aqui, o vídeo já vai muito longo. Dei-vos Código Penal, dei-vos Doutrina Geral do Crime. Posso-vos ler aqui uma frasezinha da minha tese, Doutoramento em Direito Penal, a versão em português, e do tio Wittgenstein. E ficamos por aqui, porque eu já sei que os senhores ficam muito cansados quando a matéria é muita. E eu realmente também não tenho paciência para vos aturar.
Tenho, os apoiantes tenho, há sobretudo que são porreiros, mas a maior parte do pessoal Nossa Senhora de Fátima é de um populismo, ui Jesus. Tínhamos ficado, o juízo de culpa corresponderá à verificação no fato praticado da violação do dever do agente de exercício da sua liberdade, ou seja, não há pena se não há culpa. A medida da pena é a medida da culpa. Atenção. Como não há pena se não há lei, não pode haver uma punição se não houver uma lei a determinar qual é a punição e qual é o crime. Por isso é que se diz fato típico, ilícito, culposo e punível. Não era crime ser-se comunista no tempo do meu avô. Ele foi mandado para o Tarrabal por ser comunista. Não havia lei nenhuma a dizer isso. O Código Penal não dizia é crime ser-se comunista, a pena privativa de liberdade é X. Não. E é isso que a extrema-direita nunca vai perceber. Não era lei. Era política de Estado. Não, mas a política de Estado é uma coisa, a lei é outra. E num Estado civilizado, pode não ser uma democracia, mas num Estado civilizado, quem determina as penas privativas de liberdade é a lei, não é a política. E isso, Singapura tem muito cuidado com isso. Os políticos não interferem com os tribunais. Mas eu não estou aqui, não tenho ilusões que a extrema-direita ou a extrema-esquerda achem que os tribunais tenham legitimidade para se sobrepor ao poder político. Não tenho ilusões nenhumas. Aliás, eu vi muito bem nas minhas lives o que é que a casa gasta. Por isso não tenho ilusões nenhumas, desde que seja de acordo com os meus pressupostos ideológicos. A lei, enfim, é o que é. Pois, eu vi. Ficas tu com eles, filho. Ficas tu com eles. Tratado lógico-filosófico. Eu já vou para a minha tese a seguir e com este concluo. HB, gosto muito dos e-mails, porque, pronto, dá-me hipótese para debater de forma civilizada. Bem, estou aqui à procura das proposições, tinha os palcos, as introduções, isto e aquilo, nunca mais acaba, não é? Então, filho, já estou no tratado, não? Doutor David, estou à procura das proposições, já começou. O tratado tinha ficado na posição 2, vamos para 2.1, Tratado Lógico-Filosófico do Wittgenstein. Os 2.01, o estado de coisas é uma conexão. O estado de coisas é uma conexão entre objetos, coisas. 2.011, é essencial a uma coisa poder ser parte constituinte de um estado de coisas. 2.012, em lógica, nada é acidental. Se uma coisa pode ocorrer num estado de coisas, então a possibilidade do estado de coisas tem que estar pré-julgada na coisa. Bem-vindos ao Wittgenstein. Não percebem? Temos muita pena. Muita pena. Vamos para o... Então, como eu estava a ler, esta culpa no exercício da liberdade conformar o seu existir por forma que na sua atuação devida não ponha em perigo bens juridicamente protegidos. A ideia de uma culpa... Então, filho, está maluquinho. A ideia de uma culpa jurídica radicada num determinado dever de atuar juridicamente conformado resulta de uma atuação em liberdade contra o direito, refletindo-se no ato ilícito praticado toda uma personalidade orientada em sentido contrário aos deveres objetivos de conformação pelo direito. Até amanhã.